nosso amigo do Jesus Cop, Arthur Marques. Seja muito bem-vindo, Arthur. Nossa, você é de casa. A galera toda que está aqui com ele também, acho que ele vai apresentar. Mas vamos orar por ele, tá? Estenda suas mãos, a gente vai orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós primeiramente queremos te agradecer, Pai, pelo que o Senhor já tem feito aqui nessa casa, Pai, na sua casa, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque é visível, Pai, e o Teu Espírito Santo está sensível entre nós aqui, Jesus. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque é somente pela graça, Pai. E nós te agradecemos pelo Teu amor incondicional. Deus, quero te pedir pela vida do Arthur, Pai. Peço, Deus, em nome de Jesus, que ele seja, Pai, o canudinho, Pai, que vai trazer aquilo que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ele transmita aquilo que está no coração dele, Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a partir de agora não seja mais ele, mas ele seja totalmente o Espírito Santo de Deus, Pai. Nós te agradecemos por isso e te amamos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vocês estão felizes? Pode sentar, gente. Fica à vontade aí no seu lugar. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Arthur Marques, como a Camila falou. Eu vim de Bragança, aqui do lado. Faço parte do Ministério Jesus Cop. Eu também estou lá junto com o Douglas na família Jesus Cop, que é a nossa igreja, é o nosso novo desafio. E pra mim, cara, é uma honra estar aqui com vocês de verdade. Eu sou muito feliz por conhecer o Rafael, por conhecer o Alan, a Camila, esses caras de Deus aí. É muito bom ter conexões com pessoas realmente de Deus, né? Eu sou grato por estar aqui, cara. Obrigado. Comigo veio também minha esposa, a Gabs, coisa mais linda. Veio meus amigos também, a Scarlett, o Gui e a Karina, tá? Então, a gente veio aí para trazer o que Deus tem ministrado no nosso coração, e eu acredito que a gente vai ter um momento aqui de ensino, e depois a gente vai para uma oração aí, que eu acredito que hoje é uma noite com o Espírito Santo aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós nos entregamos a você, Paizinho. Como seus filhos, nós desejamos mais do que tudo ter intimidade com você. E a nossa intimidade com você, Pai, nos faz melhor. Você nos faz melhor, Pai. Você é tudo em nós, Pai. Nós te amamos, nós te desejamos muito, Pai. Nós queremos ser íntimos a ponto de sentar no seu colo e ouvir as suas palavras, ouvir o seu coração, ouvir o que você tem a nosso respeito e a respeito de nós como igreja. Nós te amamos, Pai. Nós queremos dizer que você é a pessoa mais importante aqui hoje, Deus. E tudo aquilo que nós formos fazer aqui, nós queremos fazer como filhos, amando e ministrando o coração do nosso papai. Jesus, nós te adoramos, nós te amamos e te desejamos mais do que tudo, Jesus. Você naquele dia não mediu esforço e se entregou, não levando em conta tudo que você poderia ter. Você abriu mão de tudo para que hoje a gente pudesse ser chamado de filho, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E nós, Jesus, não achamos que a sua cruz é algo seu apenas, não, Jesus, mas a cruz nós entendemos que é um convite para que cada um aqui vá até ela também, para que todos sejamos como Cristo. Jesus, nada mais importa se você estiver nesse lugar. Não importa o que nós vamos fazer depois, não importa o que nós estamos fazendo aqui, nada mais importa, Jesus, porque o cara mais importante do universo está aqui com a gente, é você, Jesus. Nós te amamos muito, Jesus, e realmente nós queremos ser parecidos com você, Jesus. Nada na sua vida, na nossa vida, faz mais sentido do que se parecer com você.
E é isso que nós queremos. E Espírito, nós sabemos que isso é um papel seu. Nós sabemos que isso é você quem faz essa restauração e esse crescimento, essa maturação do nosso eu, para que a gente chegue parecido a Jesus. Cara, é você quem faz. Então hoje eu peço, Espírito Santo, vem nos encontrar. Vem nos encontrar, porque nós estamos desejando te conhecer mais a fundo, Espírito. Porque nós sabemos que se nós te conhecermos a fundo, nós conheceremos por completo a Jesus e nos pareceremos com Ele. Espírito, abre o nosso entendimento e o nosso coração. Nós queremos entender um pouco mais sobre o que é ter intimidade com Deus e o que é ter intimidade com você, Espírito. Por favor, Espírito, não deixa que ninguém se disperse. Não deixe que as minhas palavras saiam, mas saia apenas aquilo que você desejar. Hoje eu me coloco na cruz de Cristo, para que não saia nada do Arthur, mas que saia tudo do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá, gente, abre sua Bíblia comigo em Gênesis 5:22. Eu vou usar esse versículo aqui como uma base e a gente vai entender mais pra frente o porquê. Mas diz assim, todo mundo achou? Bem? E Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. A gente já vai entender o porquê que eu estou usando a vida de Enoque. Mas antes eu quero falar algo para vocês. Talvez nós estamos vivendo a geração que mais fala sobre intimidade com Deus. Nós estamos vivendo nos dias, cara, que as nossas canções estão falando sobre intimidade. Nós vivemos nos dias, cara, que as nossas pregações são sobre intimidade. Nós vivemos nos dias, cara, em que a igreja tem se voltado a ter um relacionamento íntimo com Deus. Mais do que todas as épocas que passaram da igreja, cara, nós somos a geração que tem construído novamente uma intimidade com Deus. Amém? Vocês concordam com isso? As músicas estão falando sobre isso, não estão? E cara, repara uma coisa, toda vez que vem uma música falando de algo, é uma canção do nosso tempo. Então se as nossas músicas estão falando isso, é porque o desejo do nosso coração está sendo externado. E o desejo do nosso coração é conhecer mais a Deus. Amém? Só que tem um problema, cara. Nós vivemos na geração mais imediatista que existe na história. A gente não consegue, cara, esperar 5 minutos numa fila, que a gente já está ficando bravo. Eu tenho 3 exemplos aqui e eu acho que vai fazer você concordar comigo. O primeiro exemplo, cara, é a comida. Antigamente, todo mundo sentava numa mesa para comer, a família, e cara, eles ficavam lá por 40 minutos até 1 hora, se alimentando e tendo intimidade um com o outro ali, relacionamento um com o outro. Hoje, cara, a gente come em 5 minutos, não fala com ninguém, e se demorar muito para comer, a gente já fala, nossa, perdimos tempo. Por quê? Porque a gente não suporta perder tempo. Prova disso é o McDonald's. Vai no McDonald's, em 3 minutos você está comendo, cara. Em meia hora não tem mais ninguém lá. Se você vai de galera, velho, chega, dá meia hora que você está lá, sempre tem o casal que fala um pro outro assim, vambora. E aí a galera começa a ir embora. Ninguém suporta, cara, ficar mais de 30 minutos num lugar. Outro exemplo, cara, esse pra mim é o mais claro de todos da nossa geração, é como era antigamente para se comunicar com uma pessoa que não estava perto. A gente tinha que escrever carta. Cara, você tinha que gastar tempo escrevendo. Você tinha que gastar tempo indo no correio. Você tinha que gastar tempo esperando chegar para a pessoa. E o mesmo processo que você fez, a pessoa tinha que fazer para chegar uma resposta na sua mão. Hoje em dia, cara,
Em 2 segundos a mensagem chegou pro WhatsApp. Em meia hora, se você não responder sua mãe, velho, ela liga pra polícia, falando: mano, foi sequestrado. Eu vou falar um negócio aqui. Sabe por que muitos relacionamentos não estão dando certo, cara? Porque não tem mais tempo de ter nem saudade. O casal tá junto, dá 5 minutos a menina, geralmente é a menina, tá? Não tô falando mal de vocês, mas geralmente, cara, a menina já tá mandando: e aí, onde você tá? O que você tá fazendo agora? Você não sabe o que aconteceu, você foi embora, aconteceu tal coisa. O que você vai fazer? Que hora você vai dormir? Cara, isso é loucura, isso é insano. A gente não tem mais liberdade. Muitos relacionamentos estão acabando, cara, porque a gente não tem mais tempo de ficar sozinho, para acontecer algo na nossa vida, para depois que a gente estiver junto a gente falar: nossa, você não sabe o que aconteceu. Não tem mais isso. Sabe por quê? Porque aconteceu, a gente já contou. Por quê? Porque a gente não tem tempo, a gente não quer perder tempo. E falando sobre relacionamento, eu acho que esse é o mais extremo da nossa geração, porque no passado, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar história de vô e de vó, que eles se conheceram, eles ficaram amigos, eles saíram e eles nem se tocavam. Aí eles foram namorar. Sabe como era o namoro? Eles pegavam na mão um do outro. Aí pra beijar, cara, só depois de casado. Pra ter intimidade um com o outro, só depois de casado. E não precisava ser crente. Eu conheço muito vozinho que conta histórias e o cara não conhecia Jesus, e ele era dessa forma. Era uma cultura. Por quê? Porque eles viviam, eles tinham tempo. Agora, velho, você vai para uma balada, você chapa, você sai com uma pessoa que você nem conhece, e você tem intimidade com aquela pessoa, e depois você nunca mais vai ver ela. Cara, em 2 horas a nossa geração está fazendo o que os nossos avós, é assim que fala avós, né? Avós, nossos avós demoravam 6 anos, 4, 5 anos para fazer, em 2 horas. E aí eu te pergunto, cara, se a nossa geração é a geração que mais tem falado sobre intimidade, só que o contraponto dela é imediatista, uma coisa bate na outra. Sabe por quê? Porque é muito gostoso falar: eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho intimidade e não sei o quê. Agora me fala uma coisa: você tem intimidade com alguém sem passar tempo com ele? Você tem intimidade com seu amigo sem conviver com ele? Você tem intimidade com os seus parentes se você não para na sua casa para conviver com essas pessoas? Você tem intimidade? Como, cara, que a nossa geração está querendo ser a geração da intimidade e não está deixando de lado a questão do tempo? A gente quer ser íntimo de Deus, mas a gente não quer conviver com Ele. Sabe por que eu estou falando isso, cara? E eu creio que aqui não tem isso, mas a gente vai para muitas igrejas, cara, e os caras ainda estão batendo num negócio que a gente já aprendeu que não funciona. Quanto tempo você está passando no seu quarto? Quanto tempo você falou com Deus? Quanto tempo não sei o quê? Quanto tempo é o seu devocional? Gente, pensa comigo, Deus é uma pessoa. Como é que você tem intimidade com uma pessoa que você tem hora marcada? Eu não estou falando que o devocional é ruim, gente, presta atenção. Mas como é que você quer ter intimidade com Deus se você dá das suas 24 horas do seu dia para Ele 15 minutos? Não tem como, cara. A nossa geração está pregando uma falsa intimidade. Alguns pregam intimidade porque vive, outros falam que tem porque acha legal o cara que vive falar. A gente não pode ser essa geração de altos e baixos, cara. A gente precisa ter intimidade com Deus, mas a gente precisa ter convivência com Deus. Não existe, cara, ter intimidade sem convivência. E por que eu estou falando isso, cara? Porque essa tem sido a pergunta que Deus tem me feito todos os dias no meu quarto. Todos os dias que eu vou lá ter o meu momento com Deus, cara, Ele me pergunta: Arthur, por que você quer ter intimidade comigo? Por que, cara, você quer ter intimidade comigo?
Será que não está na hora da nossa geração como um todo se fazer essa pergunta? Por que nós queremos ter intimidade com Deus? Será que o que a gente sente dentro do quarto não virou a nossa cachaça crente? Será que o arrepio, o prazer, não virou, cara, a nossa cachaça? Que a gente tanto critica as pessoas que estão lá fora e a gente está viciado em ir para o quartinho só para ter prazer? Essa é a nossa questão, cara. Se a gente quer falar de intimidade, cara, a gente precisa então pensar: por que nós queremos ter intimidade com Deus? E sabe, eu tenho chegado a uma resposta. E a resposta é: Deus, eu quero ter intimidade com você, porque eu quero voltar para a minha posição original. Eu e você, cara, fomos criados para ter intimidade com o Pai. Eu gosto muito de algo que aconteceu, né, no século 17 e é conhecido como o Breve Catecismo de Westminster, que é basicamente o que deu a teologia da igreja presbiteriana. E lá a primeira questão é: qual é o fim principal do homem? E a resposta daqueles caras mexeu comigo, velho. Porque o fim principal do homem é se relacionar com Deus, conhecer a Deus e ter prazer nisso. O ter prazer vai depender exatamente do quanto que você o conhece. Porque se nós estamos entrando apenas para ter prazer, sem o conhecê-lo, nós estamos fazendo do mover, de algo prazeroso que Ele tem para nós, a nossa droga. Então nós precisamos voltar à posição original do homem. O homem foi criado para conhecer a Deus. Cara, Adão, quando ele estava no jardim, cara, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Arthur, mas ele não tinha celular. Lógico que não. Arthur, mas ele não tinha tal coisa. Lógico que não. Ele não tinha roupa. Lógico que não. Entendeu? Mas a nossa mente é limitada, cara. E a gente acha que nunca ia ter as coisas que a gente tem hoje se não tivesse errado. Mentira de Satanás a nossa mente, cara. A gente estaria muito mais evoluído do que hoje. Sabe uma coisa que eu ouvi e mexeu comigo? Que na eternidade, cara, Deus não vai destruir o que o homem criou, porque Ele criou o homem, e o que o homem cria é uma função do homem pela qual ele foi criado. Nós vamos ter sim tecnologia, nós vamos ter tudo, cara, porque o fim do homem quando foi criado foi ter relacionamento com Deus, para que ele pudesse continuar criando o que Deus havia criado. Sabe, gente, a gente às vezes tem uma mentira na nossa cabeça, que Adão estava lá só curtindo um jardinzão. Não era isso, cara. Deus o criou e deu a sua intimidade para Adão, porque a Bíblia fala que ele vinha ter relacionamento com Adão todos os dias na viração do dia, para que o homem então continuasse a criar as coisas que Deus havia criado. Qual é o nosso papel original? Para onde nós queremos voltar com a intimidade? Nós queremos voltar a ser o que Adão um dia foi antes da queda. Esse é o nosso papel. Porém, cara, tem a triste notícia de Gênesis 3, que o homem peca. E sabe uma coisa que eu aprendi esses dias, só por curiosidade, que eu achei muito legal? É que até a queda, Adão e Eva, eles não tinham esse nome. Eles tinham apenas o nome Adão, porque Adão significa humanidade, eles eram a humanidade. Mas depois da queda, Deus passa então a chamar o homem de Adão e a mulher de Eva. Houve um rompimento da unidade das pessoas. A humanidade passou a ser então um eu, e não mais nós. O nosso desafio, cara, como cristão, é voltar no original e passar a ser nós, e não mais eu. Sabe o que é pecado, gente? Pecado é o que está em Gênesis 3: comer e depois repartir. Sabe o que Jesus ensinou? Eu reparto, depois eu como. Nós precisamos voltar, cara. Sabe o que é ter intimidade, cara? Voltar ao entendimento do porquê o homem foi criado. A questão toda na nossa cabeça que a gente não gosta de pensar é: por que eu tô aqui? Parece que loucura, cara, mas a gente tem um motivo, e Deus deixou muito claro isso. A gente precisa voltar ao propósito original. Mas voltando, Gênesis 3 tem a queda, e depois disso o homem é expulso do jardim. E o que ele perdeu? Cara, ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele perdeu a presença de Deus que vinha
se relacionar com ele todos os dias, e ele perdeu o lugar que ele tinha, que era o jardim. Ele foi expulso de lá. E cara, pra mim isso é uma loucura, velho, porque eu fico pensando, cara, você imagina, Adão e Eva tinham tudo, e de repente eles não tinham nada. Adão e Eva tinham Deus todos os dias conversando com eles, e de repente eles estavam sozinhos no mundo. Não que Deus o abandonou, mas sabe qual é o lance? O lance é que eles não precisavam ir até Deus, Deus estava com eles. E agora eles não sabem mais o que fazer, cara. E aí sabe o que acontece? Adão e Eva têm um filho chamado Sete, e Sete tem um filho chamado Enos. E talvez, cara, você sempre leu isso e pulou, falou, nossa, nada a ver, genealogia, coisa chata. Mas quando Enos é citado, talvez é citado algo tipo assim, que pra mim tem sido mais interessante na Bíblia até agora. Porque fala lá que quando Enos nasce, começou a ser invocado o nome do Senhor. Peraí, começou a ser? Isso quer dizer que antigamente eles não precisavam, mas em Enos eles começam a invocar. E eu leio a Bíblia, eu não sei você, mas eu leio a Bíblia tentando imaginar o que estava rolando, tá ligado? Então eu fico imaginando uma cena e tal. Aí veio uma cena na minha cabeça, e eu falei, cara, será que aconteceu isso? E aí eu falei, não, preciso fazer a conta então. E aí eu fui fazer as contas. Quando Enos nasce, quando Sete nasce, Adão tinha 100 e poucos anos. Quando Enos nasce, Sete tinha 100 e poucos anos. E Adão morreu com 900, ou seja, ele viu Enos nascer, ele conviveu com Enos antes de partir. Beleza? O que eu imaginei? Imagina comigo. Adão um dia chega e coloca Enos no colo, o seu neto no colo. E aí ele começa a falar assim pro seu neto: sabe, Enos, um dia eu estava num lugar onde eu tinha tudo. Sabe, Enos, um dia eu estava num lugar onde Deus vinha se relacionar comigo todos os dias. Sabe, Enos, olha a sua volta. E aí você imagina, né, um menininho olhando a volta assim. E aí e Adão falava assim para ele: está vendo tudo que está ao seu redor, Enos? Foi esse Deus que criou. E eu andava com Ele, e eu me relacionava com Ele, e eu o abraçava, e eu, cara, era íntimo dele. E sabe o que eu tenho hoje, Enos? Nada, porque eu perdi tudo. Agora pensa comigo, se você fosse esse neto, qual seria o maior desejo da sua vida a partir desse momento? Eu não sei você, cara, mas a minha vontade a partir de agora seria: eu quero ter aquilo que o meu avô perdeu. Eu quero recuperar aquilo que o meu avô perdeu, cara. Quem é esse Deus? Eu preciso ter Ele. Como que anda com Deus? Eu preciso andar com Deus. E cara, sabe o que é mais louco? Esse cara mudou a história da família dele. Porque se a gente continua na sequência do texto, vai chegar em um homem que é descendente de Sete, descendente de Enos, e o nome dele é Enoque. E a gente leu sobre ele. E sabe o que a Bíblia fala sobre ele? E Enoque caminhava com Deus. Aquilo que Enos talvez ouvia do seu avô e desejou ter de volta, porque ele começou a invocar o nome do Senhor, um cara da sua linhagem alcançou. Um cara da sua linhagem conseguiu. E Enoque andou com Deus, cara. Eu não sei, cara, se você tem noção do que é isso, mas naquele tempo, cara, Jesus não tinha vindo. Não havia restauração do homem para ter intimidade com Deus. E um homem, cara, conseguiu ser íntimo a ponto de Deus amar tanto o caminhar com ele, de falar: cara, você não merece cair, cara. Você não merece ficar num lugar onde tem pecado, vem pra cá. E ele foi tirado da terra. Enoque não viu a morte, cara. Isso é uma loucura, cara. O cara, velho, Enoque alcançou o que Enos mais desejou ouvindo de Adão: a intimidade com Deus. Cara, isso é louco demais. Só que
De contrapartida, é o que eu falei, depois da queda o homem não tinha como ter essa intimidade. Enoque não foi um simples acaso. Enoque estava apontando para o que eu e você teria hoje, cara. Porque um dia viria um homem e morreria no nosso lugar, para que hoje a gente tivesse o acesso que a gente tem. Cara, não é por acaso que Enoque conseguiu o que conseguiu. Ele apontava para mim e para você, cara. Ele apontava para a minha vida e para a sua. Se ele andou com Deus, hoje a gente anda. Sabe por quê? Porque Jesus já veio. E hoje a gente tem acesso a isso. E sabe, gente, uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre isso, sobre a vinda de Jesus e a morte dele. Nós temos pregado, cara, o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Deixa eu falar uma coisa com muito amor para vocês. Não está errado, mas é como se a gente estivesse dando tipo assim um pedacinho do quebra-cabeça na mão da pessoa e falando: quer Jesus? Por quê? Porque Ele te ama, Ele morreu por você e agora você está salvo. É isso que a gente está fazendo, apresentando o evangelho da graça. É isso que a gente está fazendo, apresentando o evangelho da salvação. Sabe como Jesus se referiu ao evangelho? Evangelho do reino. Sabe por quê? Porque todo aquele que é nascido dele, cara, tem uma vida muito maior para viver do que ficar apenas assim, a graça. Que graça, cara, já foi, você está salvo, beleza, a graça te salvou. Levanta, cara, e vai viver o reino. Vai ter intimidade. O evangelho é muito mais do que Jesus preso numa cruz, cara. Ele não está mais lá. Ele está ressurreto. E sabe o que aconteceu quando ele ficou ressurreto nessa terra? Ele ficou 40 dias pregando acerca de um assunto, o reino de Deus. Por que a gente parou na cruz, cara? Não estou falando que a cruz não é importante, não é isso. Mas está na hora da igreja criar uma maturidade de entender: eu não preciso apresentar apenas a morte de Jesus para fazer o cara ser salvo. Não, cara, eu o convido a viver o que eu vivo hoje. E o que você vive hoje? Apontando as coisas que vão vir ainda. Cara, o evangelho é muito mais do que Jesus ter morrido por nós, cara. Ele veio recuperar o plano original de Deus. Sabe, gente, existe um propósito. E esse propósito está firmado desde antes da fundação do mundo, cara. Efésios 1, 4 ao 6 vai falar que Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo para o seu propósito. É como se Deus tivesse uma ideia. O propósito eterno de Deus, sabe qual é? Uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e um templo para o Espírito. E o desejo dele é que a gente viva dentro desse propósito. Mas aí veio a queda. E esse propósito foi por um tempo barrado de acontecer. Mas Cristo veio e recuperou esse acesso. Ou seja, nós não precisamos ficar pregando apenas Cristo pregado numa cruz. Nós precisamos pregar Cristo como rei de um reino. Porque esse é o propósito eterno de Deus, o reino dele. Está na hora da igreja crescer, está na hora da igreja ter maturidade. Está na hora da gente sair do leitinho. Está na hora, cara, com amor, eu estou falando isso de verdade, com amor. Porque eu tenho tentado viver dessa forma. Está na hora da gente sair, cara, de vir num culto e achar que está resolvido o nosso problema, bater cartão na igreja. Cara, isso aqui que a gente vive, cara, é legal, bacana, a gente está vindo aqui para falar de Jesus. Mas sabe o que é ser igreja, cara? É ser família. Se você com o seu irmão não tem vida na vida, vocês não são igreja. Você não é igreja, nós somos igreja. Igreja, cara, são pessoas. Igreja não é um templo. Sabe, eu gosto muito daquele filme lá do Thor 3, que no final tem uma frase que mexeu muito comigo, que o Thor chega pro Odin e fala assim: olá, cara, vai destruir Asgard. Cara, eu tô dando spoiler, perdão, tá? Eu vou dar, agora já comecei, mas eu vou terminar. Mas é só uma frasezinha. E aí Odin fala pro Thor assim: cara, Asgard não é um lugar, Asgard é um povo. Da onde você acha que os caras da Marvel tiraram isso? Cara, talvez o mundo já entendeu o que é ser igreja e a gente está aqui. Não, igreja é um templo, vamos lá, bater cartão. Ou seja, cara, nós precisamos ter entendimento do que Deus está fazendo no nosso tempo. E uma das coisas que Deus está fazendo é recuperar a intimidade com Ele. Amém? Está fazendo sentido até aqui?
Tá dando para entender de verdade mesmo? Que eu falei um monte de coisa que não estava nem no programado, que eu me perdi. Amém, então. E aí, gente, olhando para a vida de Enoque, eu encontrei três chaves para a gente ter intimidade com Deus. E eu quero compartilhar elas com vocês hoje. Por quê? Porque um dia eu estava no meu quarto e Deus falou assim para mim: cara, tem 3 coisas para você ter intimidade comigo. E Ele me falou, cara, Ele falou assim: a primeira delas é fé, a segunda é Espírito Santo e a terceira é um sorriso. E aí eu vou explicar melhor isso. E Ele me falou isso há um tempo atrás. E depois de um tempo, cara, eu comecei a estudar sobre a vida de Enoque. E eu falei: cara, que louco, Enoque encontrou uma intimidade antes mesmo de Cristo vir restaurar o homem. E aí Deus falou assim para mim: lembra das 3 chaves que eu te dei? Eu falei: amém, lembro. Ele falou assim: agora olha a vida de Enoque. E na minha cabeça não fez sentido nenhum, porque Enoque andou com Deus e Deus tomou para si, fechou, valeu. Aí eu falei: Deus, não estou entendendo. Aí Ele falou assim: cara, você não tá lendo a vida de Enoque por inteiro. Aí eu lembrei, cara, de Hebreus 5:11, abre aí comigo. Hebreus 5:11. É 11:5, gente, perdão, eu falei 5:11? Perdão, é 11:5. Fala assim, ó: pela fé, Enoque foi transladado, ou seja, foi arrebatado, para não ver a morte, e já não foi achado, porque Deus o arrebatou, porque antes do seu arrebatamento, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. E aí eu entendi as 3 chaves. Por quê? Porque a Bíblia fala que pela fé Enoque andou com Deus, certo? Então a primeira chave, cara, para você ter intimidade com Deus é a fé. E eu falo isso porque por muito tempo nessa rotina devocional eu achava um negócio insuportável. Porque eu entrava no meu quarto, e veja se faz sentido para você, se você já passou por isso. Mas eu entrava no meu quarto e eu ficava lá: pô, Jesus, e não sei o que, e tal, Deus, e é o que eu quero, cara, me ajuda nisso, e me ajuda naquilo. E aí passava um tempo, eu estava assim: nossa, mano, eu sou um cara muito louco, porque eu estou falando sozinho. Já veio esse pensamento na sua cabeça? Acho que todo mundo que ora já teve esse pensamento. Então, tipo, você está lá assim: mano, peraí, estou falando sozinho, velho. Então, a primeira chave para a gente ter intimidade com Deus é a fé. Por quê? Porque é por meio da fé que a gente sabe que Deus está com a gente. É por meio da fé que a gente crê em Deus. É por meio da fé que a gente crê no que não é visível. E o nosso Deus não é visível. Quando nós entramos no quarto, não tem lá uma pessoa: está atrasado hoje, hein? Não tem. Entendeu? Então é por meio da fé que a gente sabe que tem uma pessoa que quer se relacionar com a gente. Então, por meio da fé, Enoque encontrou a Deus. Primeira chave, cara, você quer ter intimidade com Deus? Fé. Beleza? Segunda chave, e presta atenção nessa chave, porque depois disso que eu vou falar, eu vou entrar só nessa chave. É o Espírito Santo. Por quê? Porque a primeira menção do Espírito Santo no original é a palavra ruach. Tem um jeito certo de falar, mas eu não falo lá o hebraico, então eu vou falar ruach, tá? E a mesma palavra usada na palavra viração, de quando Deus vinha ter intimidade com Adão, é a palavra ruach. O que leva muitas pessoas a afirmarem que a pessoa da Trindade que vinha se relacionar com Adão no jardim era o Espírito Santo, e não era o Pai e não era o Filho, era o Espírito, beleza? E vocês vão ver como faz sentido, porque Enoque andou com Deus. Quem andava com Adão? O Espírito Santo. Com quem Enoque andou? Com o Espírito Santo. Então, você quer ter intimidade com Deus, você quer andar com Deus, conheça o Espírito Santo. Só dessa forma você vai conseguir encontrar intimidade em Deus, beleza? Eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. E a última chave para mim mudou minha vida.
Por quê? Porque eu entrava, cara, no meu momento lá de intimidade com Deus, para sair de lá melhor. Se eu estava triste, eu falava, quer saber, mano, estou mal, vou orar. E não estou falando que não é para você fazer, ora a qualquer hora, está feliz, ora, está triste, ora. Mas o lance todo está na intenção do seu coração. Eu entrava lá, porque eu queria receber algo, para ficar bem. Quem tem que sorrir no nosso quarto, quando a gente entra e tem intimidade com Deus, não é a gente, cara. Tudo que nós podíamos receber, nós já recebemos dele. Hoje nós temos a vida eterna. Cara, você quer mais o quê? Quem tem que ficar feliz de te ver lá? Ele. Sabe por quê, cara? Porque não tem alegria maior para um pai do que ver o filho vindo conversar com ele. Eu ainda não sou pai, cara, meu sonho é ser pai. E eu sonho no dia que eu vou ver meu filho vindo me conversar comigo, cara. Vai ser a minha maior alegria. É lógico que você não vai sair pior, estou triste, vou para o quarto, nossa Deus, você me deixou muito depressivo. Não vai rolar, entendeu? Ele é bom. Tem uma frase que tem falado muito no meu coração: Deus é bom, mas Ele é muito melhor do que a gente imagina. Cara, Ele não vai te deixar para baixo, velho. Ele vai te satisfazer, fique tranquilo. Mas comece a mudar a intenção do seu coração. Quem tem que sorrir é Ele. Sabe por quê? Porque quando Jesus ensina a orar, fecha a porta para que o teu pai que vem em secreto te recompense. Quem tem que ver quem está no quarto? É você que tem que ver Deus ou é Deus que tem que te ver? Ele que tem que te ver. Então vamos mudar a nossa mentalidade. Nossa mentalidade não é mais eu preciso Deus, eu preciso, colocando Deus na parede. Não, cara, é eu te amo, Deus, e eu estou aqui porque eu quero te ver feliz, cara. Amém? Ou seja, a fé é o meio pelo qual nós acreditamos em Deus. O Espírito é o meio pelo qual nós andamos com Deus. E entender um sorriso no rosto de Deus é externar o que está no nosso coração. Você quer ter intimidade com Deus? Nunca se esqueça dessas 3 chaves. Tenha fé, busque o Espírito e seja íntimo dele, e coloque um sorriso no coração de Deus. Porque a Bíblia fala que a gente pode entristecer a Deus. E se eu posso entristecer, eu sei que eu posso deixar feliz. Beleza? Então vamos lá. Agora, gente, eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque nesse tempo que eu venho buscando ter intimidade e tal, cara, nada dava certo. Nada dava certo. Eu era totalmente inconstante. Eu acredito que vocês não são. Acho que só acontecia comigo, ser inconstante. Porém, minha vida mudou, cara, de verdade, quando eu conheci o Espírito Santo. Porque a gente sempre escuta falar do Espírito Santo. Todo mundo que vai na igreja sabe quem é o Espírito Santo, e até quem não vai na igreja sabe quem é o Espírito Santo. Agora a minha pergunta é: nós realmente conhecemos ao Espírito Santo? Porque ele é fundamental na vida do cristão e na vida da igreja como um todo. Eu gosto muito de uma frase do pastor Francis Chan, que ele fala assim: se eu fosse Satanás e o desejo do meu coração fosse destruir o que Deus está fazendo, a primeira coisa que eu faria é fazer os frequentadores de igreja, ou seja, nós, esquecermos o Espírito Santo. E aí eu replico a pergunta: será que já não conseguiu? Será que nós já não esquecemos de quem Ele é? Porque a gente tem 2 escolas, cara: a escola do Chu, que é os penteca, fogo e tal, e a escola dos cara que não crê em nada. A nossa geração é fruto desses caras, e eu não estou criticando eles. Se a gente vive algo hoje, é porque alguém já pisou em um lugar, e a gente só continua caminhando onde eles foram, beleza? Então eu honro quem veio antes de nós, eu não estou falando mal, tá? Mas, em alguns aspectos sobre o Espírito Santo, eles vacilaram. Porque essa galera do mover, eles faziam coisa que nem mesmo o Espírito Santo fazia. Talvez nem o Espírito Santo estava lá, e os caras estavam lá: vamos passar o terno aqui, vamos derrubar todo mundo. Não estou falando que é errado, mas era só isso. Aí eu me pergunto: sério, cara, a gente limita o Espírito Santo só a passar o terno e a galera cair? Desculpa, gente, eu não consigo acreditar que o Espírito Santo quer isso, cara. O papel do Espírito Santo é transformar a nossa vida. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase muito legal, que é assim:
Não importa como você caiu, você só caiu no Espírito se você levantar e não for a mesma pessoa. Porque se você continuar igual, cara, foi apenas uma droga na sua veia de prazer. E por outro lado tinha os caras que não acreditavam em nada. Os caras praticamente mataram o Espírito. Assim, não, os dons ficou para lá, o mover do Espírito não existe, ele serve para isso, para isso. É como se eu fosse o dono dele. Falar: Espírito Santo, hoje você vai convencer eu do pecado. Espírito Santo, hoje você vai tal coisa. Não é assim também. Então a gente veio de uma escola onde a gente não conseguia compreender exatamente o que o Espírito Santo fazia. Mas, cara, graças a Deus, Jesus tem derramado uma graça sobre a nossa geração, e nós temos conseguido entender quem é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, se você não se encontrou com Ele ainda, se você não o conhece ainda, eu peço do fundo do meu coração para você prestar atenção a partir de agora. Você não ouviu nada, apaga tudo, não tem problema. Presta atenção agora, porque eu tenho certeza, cara, que o Espírito Santo muda a sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é quem é o Espírito Santo. E eu não quero demorar muito, que eu já dei uma introdução um pouco rápida, um pouco mais longa do que eu queria. Então o Espírito Santo, só para resumir quem ele é que ele é Deus. E isso parece muito óbvio, mas não é, cara. Sabe por quê? Porque se a gente fala que ele é Deus, então a gente tinha que obedecê-lo como Deus. E muitas vezes ele está falando ao nosso coração, e a gente está: valeu, mas não vou fazer. Então a gente precisa compreender que o Espírito Santo faz parte da Trindade, cara. Ele é um ser divino, beleza? Então ele é Deus, e eu não quero me alongar nisso. Eu tenho um monte de texto, se vocês quiserem depois eu passo para vocês, não tem problema. Mas vamos só até aqui sobre quem ele é. A segunda coisa que a gente precisa entender, cara, é que ele não é o fogo, ele não é o vento. A gente cantou, né? Vem como um vento e tal. Não é o vento, cara. Ele não é a pomba que desceu em Jesus. Ele não é, cara, o arrepio que a gente sente. Ele não é o que a galera chama de good vibes e vamos sentir um negócio gostoso. Ele não é. Ele pode se manifestar de muitas formas, mas quem ele é uma pessoa. Tá? Por quê? Porque com essas... Você se relaciona com fogo? Você fala: e aí, fogo? Não. Você se relaciona com pessoas. E se você pode ter relacionamento com o Espírito Santo, é porque ele é uma pessoa. E a Bíblia fala que ele tem sentimentos. E a Bíblia fala que a gente pode largá-lo. E a Bíblia fala um monte de coisa sobre ele. Então o que a gente precisa entender é que ele é uma pessoa. Beleza? E agora, o que Satanás mesmo fez para que a gente esquecesse do Espírito Santo? A gente entende que ele é uma pessoa, só que tem uma frase cravada na nossa mente aqui, ó, que eu vou começar ela, eu tenho certeza que alguns vão terminar. Que o Espírito Santo é a terceira. O Espírito Santo é a terceira. Tá vendo como todo mundo sabe? Cara, eu tenho certeza, cara, que isso foi alguém endemoniado que inventou, cara. Porque me mostra na Bíblia onde fala que ele é a terceira pessoa da Trindade. Me mostra na Bíblia onde fala que ele é a terceira pessoa. Sabe por quê, cara? Eu vou perguntar para você, Rafael. Quem ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado? Quem ficou em terceiro lugar na última Copa do Mundo? Você lembra de um campeonato que você ficou em terceiro lugar? Ninguém lembra do terceiro colocado. É isso que a gente está fazendo com o Espírito Santo, cara. Eu estou classificando. Não, pai, eu preciso de um pai. Jesus, não, eu preciso da redenção. É o Espírito, né? Espírito, valeu aí, estou bem assim, estou bem com o Pai. Sabe, gente, está na hora de a gente acordar, cara. Ele não é a terceira pessoa da Trindade, cara. Ele é uma das pessoas da Trindade, e todos são iguais em poder e glória. Não existe distinção, não existe classificação, não existe importância. É Deus, cara. Cada um tem sua função, cada um faz algo, cada um fez algo, cada um vai fazer algo, cada um está fazendo uma coisa. Eles estão fazendo uma coisa, todos, o propósito eterno de Deus, mas cada um tem o seu papel. E o Espírito Santo, cara, é uma das pessoas, não é a terceira. A gente não pode esquecer dele, cara. Eu ouvi uma frase do Subirá, velho, que me ajudou muito no entendimento. É que assim,
é sobre a bênção apostólica, que a gente sempre escuta, né, nos domingos na igreja. E a gente fala assim, né, que o amor do Pai, né, a graça do Filho e as consolações do Espírito. E aí o Subirá falou um negócio assim: você é louco de ficar sem o amor do Pai? Responde para mim, vocês são loucos de ficar sem o amor do Pai? Não. Vocês são loucos de ficar sem a graça de Jesus? Então por que a gente está sendo louco de viver sem a comunhão com o Espírito Santo? Cara, a gente não pode esquecer dele. Ele é essencial na nossa vida, cara. Amém? Então, vamos lá. Sabe uma coisa que também a gente precisa entender? É que muitas vezes a gente fala assim: cansei de orar. Por quê? Ah, porque Deus não fala comigo. Sério, cara, que Deus não fala com você? Peraí, vamos ler um texto aqui. Lucas 2:28. Tem uma notícia para te dar hoje. Peraí que eu marquei errado aqui. Cara, eu acho que eu marquei errado. Ainda bem que fui eu, né? Marquei errado. Bom, enfim, eu vou falar para vocês o que acontece, porque eu não sei o texto de cabeça, mas eu sei contextualizar o texto. O que aconteceu foi o seguinte: o povo judeu estava passando por um momento que é a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, beleza? Que foi mais ou menos 400 e poucos anos lá. Todo mundo sabe que esse tempo é chamado de tempo do silêncio. Por quê? Porque Deus não falou com ninguém nesse tempo, certo? Porque estava vindo o Messias, então Deus não falou. Cessou os profetas, ficou tudo em silêncio para que o Messias chegasse. Até aí beleza, então é o tempo do silêncio, certo? Errado, porque fala que existia um homem, se eu não me engano chamava Simeão, e esse cara tinha intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele era tomado pelo Espírito, e o Espírito revelou a ele que o Messias estava chegando. E quando Maria leva o menino Jesus ao templo para consagrá-lo, esse cara estava lá, e ele pega Jesus no colo e fala: obrigado, Deus, porque você me revelou, e hoje eu posso partir em paz. Aí eu te pergunto, se no tempo do silêncio um cara ouviu Deus, será mesmo que era tempo do silêncio, ou será que o povo não estava buscando intimidade? Será que era tempo do silêncio, ou será que as pessoas que não buscavam a Deus da maneira correta? Eu chego à conclusão, lendo isso, cara, que não existe silêncio para quem é íntimo do Espírito Santo. De coração, gente, estou falando isso com muito amor. Deus vai começar a falar com você muito, porque Ele sempre está falando. Só que Ele está falando com quem conhece o Espírito Santo. Porque tem uma coisa que a gente precisa entender, cara, é que Jesus não vai estar dentro do seu quarto, porque Jesus está assentado. A Bíblia fala que Jesus está assentado nas regiões celestiais. A Bíblia fala que o Pai está lá nas regiões celestiais, mas a Bíblia fala que o Espírito está aqui. Quem vai estar dentro do seu quarto? O Espírito. Quem vai falar com você, cara? Ele pode trazer um entendimento do que Jesus está fazendo. Ele pode abrir os seus olhos para ver o que Cristo e o Pai estão fazendo. Assim como, eu não sei se vocês já repararam, mas o texto em que o rapaz que tomou as pedradas, o primeiro mártir lá, nossa, eu estou ruim de nome, Estevão está lá tomando as porradas. Ele olha para o céu, quem ele vê? O Pai e Jesus. Aí eu te pergunto, cadê o Espírito? Ele estava fazendo Estevão enxergar o Pai e Jesus. Cara, ele é essencial na vida de quem crê em Deus, cara. Porque senão, cara, seria uma cadeirinha manca de 3 pernas, não teria o Espírito, seria o Pai e Jesus, nós tombava. Quem faz as coisas em nós, cara, é o Espírito. Quem está fazendo algo hoje aqui é o Espírito. Por que que a gente esqueceu dele, cara?
No dia que eu entendi, cara, que ele era uma pessoa e eu podia me relacionar com ele, cara, minha vida nunca mais foi a mesma. Minha vida nunca mais foi a mesma, cara. Por quê? Porque eu não entro mais no meu quarto para sair feliz, certo? Certo. Mas ele nunca deixa de falar comigo, porque o Espírito está lá, e quando o Espírito está, ele fala. Ah, Arthur, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Cara, fecha a porta do teu quarto, vai buscar a Deus, o Espírito fala. Sabe por quê? Porque um dos significados da palavra Ruach, que é o Espírito Santo, um desses significados também é usado para falar que é aquele que está entre o céu e a terra. É como se ele realmente fosse uma intercessão de Deus com o homem. E Romanos 8 vai falar que a gente não sabe como orar, mas é o Espírito que intercede por nós. Sabe o que é louco isso? É que ele está lá, e ele sabe o coração do Pai, sobre a seu respeito, sobre o respeito da igreja, sobre tudo. E por ele estar lá, ele pode pegar o que está no coração do Pai e falar assim: está aqui, Arthur, ó, é isso que o Pai deseja de você. Contrapartida, ele pega tudo aquilo que eu não sei e leva da maneira correta até o Pai. E assim eu consigo ministrar o coração do meu Pai. Assim eu consigo ter intimidade com o Pai. Tudo é através do Espírito, porque é Ele quem está nos dois lugares. 1 João 5, 7 fala que 3 dão testemunhos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito. E 3 dão testemunho na terra: a água, o sangue e o Espírito. Quem é o único que está nos 2 testemunhos? O Espírito. Não pode mais ser esquecido, cara. Ele não pode mais ser deixado de lado. Se a gente começar a analisar o Novo Testamento, talvez fale muito mais do Espírito do que qualquer outra pessoa da Trindade. Eu ainda não pesquisei para saber, então eu estou falando algo que talvez, tá? Não me crucifique se você sabe a resposta, mas talvez seja isso realmente, porque, cara, pensa comigo, os cristãos do primeiro século, gentios, eles não tinham a Bíblia como o povo judeu tinha, né, o Velho Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. O que eles tinham, cara? O Espírito. E nós insistimos em falar que nós estamos nos importando com muitas coisas, menos com Ele. Sabe, gente, um dia eu ouvi algo que é pesado. É pesado. Mas eu vou compartilhar com vocês, porque, cara, eu creio num Deus que não é limitado a nada. Um dia eu ouvi um cara falando assim, de coração: se a gente crê na Bíblia, a gente tem que crer no Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia não faz nada fora do que Ele falou. Amém, eu concordo. Mas a gente o limita por causa disso às vezes. A gente o limita. Porque quando a gente lê isso, cara, a gente pode ter 2 pontos: a fé e a dúvida. Tem gente que lê aqui, cara, o que aconteceu em Atos e fala: acho que é mentira, hein? Por quê? Porque causa dúvida e causa incredulidade. Então a gente não pode limitar o nosso Deus pelo que a gente tira de entendimento disso aqui. O nosso Deus é muito maior do que isso. O nosso Deus é muito maior do que o nosso entendimento. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa, cara. Não limite o seu conhecimento do Espírito Santo pelo que você um dia viveu. Porque, cara, tem gente vivendo umas coisas loucas com Deus que a gente nem está sabendo. E às vezes a gente acha: não, para mim não é. Que não é, gente, é para todo mundo. É para a igreja, cara. Você está na igreja? Você faz parte da igreja? Você é a igreja de Cristo? Então é para você, cara. Então é para você. Nós precisamos entender, cara, que o Espírito Santo quer fazer o que Jesus falou: obras maiores do que eu fiz. Sabe as obras que Jesus fez? Está aqui. Sabe as obras que o Espírito Santo quer fazer através de nós? Elas não estão aqui. Não limite a sua vida apenas no que você leu aqui, cara. Seja ousado. Fala: Deus, o que você quer que eu faça? Eu vou fazer. Cara, desculpa, eu creio num Deus, cara, que arrebatou o maluco, que não viu a morte. É normal? Não, não é normal. Eu creio num Deus, cara, que faz umas coisas que eu não estou acostumado. Mas só alcança um nível de intimidade desse com Deus quem conhece o Espírito Santo. Beleza? Por quê? Porque Ele é onipresente. Certo? Todo mundo sabe, né? Que Deus é onipresente, beleza? Então Ele está em todos os lugares. Certo? Então vamos lá.
Pergunta que eu faço: você está no seu carro, o Rafael entra no seu carro, você vai ficar quieto? Não. Por quê? Você vai conversar, você vai falar com o cara que entrou no seu carro. A minha pergunta é: por que quando a gente entra no nosso carro a gente fica quieto? É porque a gente ainda não entendeu. É porque a gente ainda não entendeu, cara, que o Espírito Santo, como uma pessoa, e uma pessoa onipresente, ele está com a gente em todos os momentos. Sabe o negócio que eu acho mais engraçado, velho? É quando eu paro num farol e começo a falar sozinho no meu carro, que eu estou falando sozinho no meu carro, aí o cara do lado está assim, ó. Eu falo: mano, será que eu paro? Será que eu não paro? É loucura, cara. Mas é uma loucura, cara, que é um relacionamento com Deus. Sabe, gente, quando a gente entender que existe uma pessoa 24 horas do nosso lado, não tem mais como cometer uns pecados que a gente tem cometido na nossa geração. Cara, não tem. Você vê pornografia do lado do seu pai e de sua mãe? Eu acho que você não é louco de fazer isso, né? É? Eu acho. Por que a gente está vendo quando a gente fala que está sozinho? Pornografia é um simples pecado resolvido com o entendimento que a pessoa do Espírito Santo está 24 horas do seu lado. Adultério, seja lá qual for o pecado, cara, tudo se soluciona se a gente entender que o Espírito Santo está do nosso lado. Beleza? Então é isso aí, o Espírito Santo é uma pessoa e vamos seguir aqui. Outra coisa que eu quero falar do Espírito Santo é que ele é semelhante a Jesus. E aí, por que eu falo desse jeito? Por que eu gosto desse tema? Porque realmente, infelizmente, a gente tem colocado o Espírito Santo como a terceira pessoa. E se a gente não está dando tanto valor, vamos dar valor para alguém que a gente realmente dá valor, que é Jesus e merece todo o valor. Eu não estou criticando, não é isso. Mas vamos então fazer a gente entender quem é o Espírito Santo comparado a Jesus, beleza? Então abre comigo sua Bíblia em João 14, 16. Amém? Fala assim, ó, Jesus falando, tá? E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Parece uma oração normal ali, né? Eu orarei ao Pai, vou pedir ao Pai e tal, mas não é. Por quê? Porque a palavra outro Consolador, esse termo que Jesus usou, outro Consolador, no original, lá no grego, é usada a palavra alós, que significa o quê? Significa semelhante ao primeiro. Quem está falando? Jesus. Quem foi o primeiro que veio? Jesus. O que ele está falando? Eu orarei ao Pai, e Ele mandará alguém alós, ou seja, semelhante a mim, e Ele habitará com vocês eternamente. Sabe o que Jesus estava falando para esses caras? Ele estava falando assim: Pedro, Tiago, tal, eu estou do lado de vocês, cara, só que eu não consigo ficar aqui para sempre. Está chegando minha hora. Então eu vou pedir para o Pai, para que mande outro que é igual a mim, para habitar dentro de vocês. Ou seja, eu estou saindo do lado de vocês, cara, porque agora está vindo um outro que é igual a mim e vai morar em vocês. Alguns capítulos antes, Jesus fala: aquele que crê em mim fará as obras iguais às minhas e ainda maiores, igual eu citei. E alguns capítulos depois ele dá isso. Aí eu entendo, né, cara? Porque você imagina que aqueles caras ouviram Jesus falando assim: vocês vão fazer o que eu fiz e coisas que eu nem fiz. Aí Pedro deve olhar para os caras e falar assim: louco, Jesus está muito louco. Como é que eu vou fazer o que ele fez? Se o livro de João termina falando que se fosse colocado em livros tudo o que Jesus fez, não caberia na terra. Como eu vou fazer o que ele fez? E coisa que ele nem fez. Aí depois de um tempo Jesus dá a resposta: porque eu estou indo, e outro que é igual a mim vai morar dentro de vocês. Tudo que eu fiz foi por meio do Espírito,
tudo quem vai fazer através de você é o Espírito também. Então a gente tem que começar a mudar nossa mente, cara, porque se ele é semelhante a Jesus, primeiro a gente precisa dar o valor devido a ele, isso é certo. E a segunda coisa é que isso tira falar escrachado mesmo, tira totalmente a nossa responsabilidade. Não sou eu quem faço, não é você quem faz, é ele quem faz, beleza? Então se a gente entende que ele é semelhante a Jesus, cara, muda tudo, porque daí Jesus não passa a ser um louco que falou, vocês vão fazer o que eu fiz e tal, ele deixa de ser o louco, e ele passa a ser então o mestre, que falou, eu ensinei, porque tudo que eu fiz por meio do Espírito, vocês também vão fazer, beleza? Agora, cara, eu quero falar um pouquinho sobre o que o Espírito Santo faz em nós. Primeira coisa que eu até já falei, é aquele que nos convence do pecado. Então, gente, se vocês estão sentados aqui, se vocês creem em Jesus, vocês sabem que vocês são pecador, prazer, Espírito Santo, foi ele que fez, tá? Espírito Santo é quem nos convence do pecado, ele é fundamental para a vida cristã. Segunda coisa, a mortificação da nossa carne. Todo mundo fala assim, mano, eu preciso mortificar minha carne, não sei o que, mas está difícil parar de pecar. Lógico que está, na sua força você nunca vai conseguir, o pecado está grudado em você, você nasceu com pecado, você nunca vai largar dele, a não ser que entre uma ação divina, chamada Espírito Santo, que te ajude a mortificar a sua carne, dando o quê? Dando o fruto do Espírito a você, e aí você mortifica a sua carne, beleza? Outra coisa, é que a gente precisa começar a entender o que o Espírito Santo fez na vida de Jesus. Quem engravidou Maria? O Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que Jesus era adolescente, estava no templo, ele crescia em graça e no Espírito. A Bíblia fala que tudo que Jesus fez foi por meio a Bíblia fala que Jesus foi até a cruz por causa de quem? Do Espírito. Ou seja, nem mesmo a humanidade de Jesus seria capaz de cumprir tudo isso se não fosse através do Espírito Santo. Jesus só foi aonde ele foi como homem porque ele tinha o Espírito Santo, beleza? Outra coisa, o que de mais precioso ele pode nos dar, e aqui é a questão chave da nossa vida. Muita gente já ia gritar, é os dons, né? Porque dom é legal, mas não é. O mais importante que ele nos dá é o fruto. Por quê? Porque o fruto te faz parecido com Jesus, dom não. Porque, cara, de coração, tem gente muito crente que nunca curou ninguém, mas tem o fruto, e parece muito com Jesus. E tem muita gente que já fez um monte de milagre e não parece nem um pouco com Jesus. Como que nós vamos parecer com Jesus, gente? Quando nós tivermos o fruto do Espírito. Por quê? Porque o que nós queremos de Jesus não é o poder apenas. Claro que eu quero fazer o que Jesus fez, é legal, é massa, eu estou aqui para isso, mas eu quero o caráter dele, eu quero a personalidade dele, eu quero ser semelhante a quem ele foi. E quem ele foi? Um cara que tinha o fruto do Espírito. Sabe quando o mundo vai conhecer um cristão? Não quando ele cura alguém, porque isso de coração, se você vai num centro espírita, tem gente que é curada lá. Quando Moisés fez os milagres, lá tinha os feiticeiros e fazia o que Moisés fazia. O mundo faz um monte de coisa. Como que eles vão conhecer? Quando a gente se parecer com ele no caráter. Tem uma frase famosa de Gandhi, né? Eu gosto muito do Cristo dos cristãos, mas eu não gosto dele porque eles não se parecem com Cristo. Por quê? Porque a gente parou no tempo, cara, e a gente quer poder, 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 poder. Você quer ser um X-Men, tá ligado? Não, cara, vamos ser parecidos com Jesus no caráter, cara. Primeiro de tudo, o dom é legal, eu vou falar do dom, mas primeiro de tudo é o fruto, porque isso nos torna semelhante a Cristo em seu caráter. Segunda coisa, aí vem o fruto, né? Uma coisa importante que ele, segunda coisa que ele nos dá que é importante é o dom. E aqui eu nem quero ficar falando muito, mas eu quero falar algo que tem aberto meu entendimento, porque eu acredito que a igreja dos últimos tempos, cara, ela vai ser uma igreja que flui naturalmente nos dons. Eu acredito que o avivamento que vai varrer os últimos tempos, que vai levar a igreja a se tornar
a igreja que vai se casar com Cristo, a igreja madura, vem com Ele uma coisa assim absurda nos dons de naturalidade. Então, se a gente está querendo viver como a igreja de Apocalipse e não mais como uma igreja apenas contemporânea, a gente então precisa entender que o dom é sim importante, mas tem uma maneira certa de usar. Por quê? Porque por muito tempo a gente conhecia as pessoas por causa do seu dom. Eu fulano de tal cura, hein? Vamos chamar ele lá para noite de cura. Fulano de tal é profeta, vamos chamar ele para profetizar. Fulano de tal isso, fulano de tal aquilo. Agora, cara, para mim isso é irracional. Porque se eu leio minha Bíblia, quando Paulo está falando sobre os dons, ele fala que os dons é para quem? Para a igreja. E se os dons é para a igreja, é para nós. E isso já não me dá o direito de falar que eu tenho o dom de cura. Eu tenho os dons, por quê? Porque eu sou igreja. Sabe qual é o problema, gente? O problema é que por muito tempo a gente pensou dessa forma. Vou usar a Alan como exemplo. O Alan está doente. E o que acontece? O Rafael tem o dom de cura, que a galera conhece o Rafael porque o Rafael cura. O que tem acontecido? Eu chego no Alan e falo: Alan, você está doente, mano? Estou doente, tal. Espera aí então. Aí eu pego meu celular e ligo: ô Rafael, vem aqui orar pelo Alan, que ele está doente. Aí eu te pergunto: qual é o sentido disso? O que eu estou fazendo? Eu sirvo para ser o cara que liga? Não, é porque eu profetizo, eu não curo. Como assim? É tudo por meio do Espírito? Está na hora da gente entender, cara. Todos os dons estão liberados para a igreja. Quando Paulo fala, ele fala que o Espírito libera os dons na igreja. E sobre o que ele está falando? Sobre a igreja de Coríntios, que era uma bagunça de tanto dom, porque os caras eram natural, né? Vamos usar, e era tão natural que virou bagunça. E o que ele está falando? Cara, vamos pensar, o dom não é bagunça, o dom é para a necessidade do ambiente aqui. Por isso, não fica berrando em línguas. Por isso, quando um for profetizar, o outro fica quieto, entendeu? É por isso que Paulo falou, porque o dom é para o ambiente que a igreja está se movendo. Se você é igreja, cara, aonde você for e tiver uma pessoa doente, você tem autoridade e o dom disponível a você, para você ir lá e curar aquela pessoa. Se o Alan está doente, não é o Rafael que tem que curar, é a Camila que está do lado dele todo dia. Cara, está na hora da gente parar com essa mentalidade de tipo assim: não, fulano de tal, o profeta do céu. É igreja, e o dom está aí, mano. Você quer profetizar? Cara, ora, você vai profetizar. Porque Paulo fala: peça os melhores dons. Ele não está falando para você ser um super-homem, peça o dom de milagre porque você vai ficar famoso. Não, cara, ele está falando: peça o dom que vai levar a igreja a exercer o que ela tem que exercer. Peça os melhores dons com a necessidade do ambiente que você convive. Sabe, gente, a gente vai para a faculdade e lá, cara, eu não, tá? Que eu não estudo. Mas a galera vai para a faculdade e, cara, talvez lá é o lugar, cara, com mais pessoas precisando de demonstração de que Deus é poderoso, de que a igreja ainda funciona. E aí tem alguém doente do nosso lado, cara, o que a gente faz? Eu vou orar por você em casa. Não faz isso, pelo amor de Deus. Deus não deu o Espírito Santo para ser covarde, Ele deu o espírito de ousadia. Sabe, gente, o meu sonho, vou abrir o coração, eu tenho 2 sonhos com dom. Eu sonho ainda, cara, em curar alguém que não enxerga, que eu acho que isso vai mudar muito a vida da pessoa. Que eu tenho muita vontade de curar um cego, velho. Acho que vai ser muito massa, e vai acontecer. E eu também tenho vontade, cara, de entrar num velório e ressuscitar o morto, cara. Esses dias eu fui no velório. O Buzato estava comigo. Aí entrei no velório, essa foi, meu Deus. Entrei no velório assim, aí eu, opa, tudo bem. Fiquei do lado do caixão assim. Aí eu olhei, a esposa do falecido estava na minha frente. Eu falei: putz, agora eu não posso nem orar alto aqui. Aí eu falei pro Buzato, né? O Buzato estava do meu lado assim. Falei: vamos orar. Eu coloquei a mão nele assim: Jesus, acorda ele aqui, ó. Traz vida agora. E não rolou.
Mas cara, eu quero, e se eu quero, eu tenho que fazer. E não é apenas eu tenho que fazer, cara, Jesus ressuscitou as pessoas que estavam mortas, por que eu não vou fazer? Se Ele falou que eu ia fazer o que Ele fez. Agora, a questão toda está em quem você acha que faz, é você ou é o Espírito? Porque cara, se você for com a consciência de que é você que faz, relaxa, não vai ressuscitar mesmo. Você não ressuscita nem você se você morrer. Agora, se você for com a condição de que é o Espírito que faz através de você, aí muda tudo. Ah, Arthur, então por que não aconteceu? Talvez eu não tenha fé ainda o suficiente, sei lá. Ou não era, Jesus não queria ressuscitar o cara, velho, não sei. A questão é, eu não preciso escolher quem é, eu preciso chegar e fazer. Aconteceu? Amém. Não aconteceu? Amém também. Sabe por quê? Porque o mesmo pensamento que te dá orgulho quando acontece, é o mesmo pensamento que vai te dar tristeza quando não acontecer. Os dois são iguais. Se não aconteceu, você ficou triste? Desculpa, cara, você não foi sabendo que é o Espírito Santo que faz. E se aconteceu, você ficou muito feliz porque você curou? Desculpa também, não foi o Espírito Santo nem que fez. Você deu sorte ali, Ele foi bom com você, porque não é você que fez. Tudo é Ele, cara. Tudo é Ele quem faz. Beleza? Então os dons estão liberados para a igreja, cara. E nós precisamos começar a nos mover nesses dons. E agora, para encerrar, eu quero falar um pouquinho sobre o que o Espírito Santo faz na igreja. E eu acho que isso é fundamental, porque o que Ele faz em nós, acho que ficou bem claro. Quem Ele é, eu acho que ficou bem claro. Mas tem um papel fundamental do Espírito Santo na noiva de Cristo. Porque eu não sei se ainda tem, mas eu acho que não tem mais. Mas tinha uma tradição judaica do casamento que tinha alguns passos a ser feitos até o casamento acontecer. Eu não vou lembrar de todos, mas eu lembro das duas porque é as duas que me interessam nesse contexto aqui. A primeira, cara, é que quando ia haver um casamento, a família do noivo ia e pagava o dote para ter a noiva. Então eles praticamente compravam a mulher para que aquela mulher então passasse a ser família deles, se casando lá com o filho do cara. Beleza? Então existia o dote. A segunda coisa que acontecia é que de cara não acontecia o casamento. Até acontecer o casamento, o noivo enviava o seu melhor amigo para viver com a noiva. Para quê? Para que quando ela chegasse no casamento, ela soubesse os gostos do noivo, ela soubesse como é a forma que o noivo vive, ela soubesse o que o noivo faz, para ela não chegar lá alheia. E aí, você me comprou? Não, ela chegava lá sabendo tudo dele. Por quê? Porque o melhor amigo do noivo ficou com ela e ensinou tudo para ela. Aí eu te pergunto, se nós somos a noiva, como igreja, o pai pagou o dote, certo? A minha pergunta é, quem Jesus mandou? Quem? Cara, ele é o melhor amigo do noivo, cara. Eu não sei você, mas eu quero ser a igreja, cara, que vai ver o Cristo voltar. E para eu ser essa igreja, eu preciso dar ouvidos ao melhor amigo dele, porque é o único que sabe o que Cristo quer no dia do casamento. Cara, você quer ser a igreja gloriosa de Apocalipse, cara? Então para de se preocupar com as coisas que não precisa e começa a conhecer intimamente a pessoa do Espírito Santo, porque ele vai revelar o desejo de Jesus para sua noiva, que é a igreja, cara. Ah, cara, se a gente tivesse essa noção, se a gente tivesse a noção da eternidade dentro do nosso coração, a noção de que está chegando o dia, cara, está chegando o dia do casamento. Se a gente tivesse essa noção, cara, a gente ia valorizar muito mais o Espírito Santo, porque é Ele quem é o melhor amigo de Cristo. Eu estou indo, mas eu enviarei a vocês alguém que é semelhante a mim, alguém que é o meu melhor amigo, e Ele ficará com vocês para sempre. E cara, olha isso, cara, Jesus é tão bom, que no dia do casamento Ele vai deixar o Espírito Santo lá junto, porque Ele falou, vocês ficarão com Ele para sempre. Jesus é tão bom, cara, que Ele mandou o melhor amigo vir aqui cuidar de nós, e o melhor amigo dele tem que ser o nosso melhor amigo. E quando a gente se casar, ele é tipo o padrinho, cara, ele vai estar lá.
Se a gente soubesse, se a gente pudesse ver, cara, se a gente pudesse enxergar como Jesus quer realmente a noiva, cara, o Espírito Santo ia ser talvez a primeira pessoa da Trindade. Porque, cara, a gente precisa dar ouvido para Ele. A gente precisa conhecer intimamente o Espírito Santo. E eu quero terminar contando algo que aconteceu comigo. E aí, eu já vou deixar bem claro que isso aqui não é doutrina, isso aqui não é um ensinamento teológico, é uma experiência minha, tá? Então vocês, por favor, me amem. Eu estava dentro do meu quarto um dia, e eu estava deitado na minha cama, e naquele dia eu estava ali conversando com o Espírito Santo, e eu tive o entendimento que Jesus participava daquilo. Assim como eu falei, Jesus estava lá? Não, mas o Espírito Santo me deu o entendimento que era como se Cristo estivesse comigo naquele momento. E aí eu senti como se Jesus fizesse uma pergunta para mim: Arthur, cadê o Pai? Eu falei, mano, cadê o Pai? Cadê o Pai, cara? E eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, verdade, cara, o Espírito Santo está aqui comigo. Eu entendi que Jesus está aqui. Cadê o Pai, velho? Cadê o Pai? Eu devo ter uma ferida paterna. Eu vou começar a ouvir pregação de paternidade. Eu vou começar a ler paternidade bem resolvida. Eu vou começar a ler tudo de paternidade, cara, porque cadê o Pai? E naquele momento, cara, Jesus foi muito claro assim e falou: calma, usa o que você já tem. E eu, desesperado, falei, o que eu tenho? Não tenho nada, velho. Até o momento que eu entendi quem eu tinha mesmo, de verdade, numa intimidade, era o Espírito Santo. E eu entendi que eu precisava usar o Espírito Santo para conhecer quem eu não conhecia. E aí eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo Atos. E Jesus ressurreto, passando 40 dias, falava apenas sobre um assunto, o reino de Deus. O que eu pensei? Cara, os discípulos vão sair desses dias pregando o reino de Deus absurdamente, pregando o reino assim como nunca ninguém ouviu. Jesus vai embora, o que aconteceu? Os discípulos só pregaram sobre uma pessoa: Jesus. Por quê? Porque em Atos 2 eles receberam o Espírito. E cara, a pessoa que é cheia do Espírito Santo não sabe falar sobre outra coisa a não ser sobre Jesus. Por mais que Jesus havia ensinado sobre o reino por 40 dias, quando eles recebem o Espírito, eles só sabem falar sobre uma pessoa: o noivo. Cara, aí eu falei, mano, que doideira. Então o Espírito Santo me revela Jesus e tal, que louco. E eu fiquei pensando, beleza, mas com o Espírito Santo eu vou conhecer o Filho, eu preciso conhecer o Pai. E aí um dia orando, o Espírito Santo falou comigo: cara, calma. O que Jesus respondeu quando perguntaram sobre o Pai? Jesus respondeu: quem me vê, vê o Pai. E aí eu tive entendimento. Caraca, quando eu conheço o Espírito Santo eu conheço a Jesus, e quando eu conheço Jesus eu conheço o Pai. Eu falei, mano, que loucura. E como se não bastasse, cara, num outro dia o Espírito Santo falou comigo: Arthur, agora eu quero que você entenda outra coisa. Como que você tem mais de mim de novo? Eu falei, cara, não sei. E aí ele me levou o texto que Jesus fala assim: vocês sendo pais maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem eu pedir. E aí fechou a chave na minha cabeça. Então o Pai envia o Espírito me revela o Filho me mostra quem é o Pai, e o Pai mostra quem é o Espírito, e o Espírito mostra quem é o Filho. É como se fosse uma dança entre eles. O relacionamento deles é como se eles estivessem numa dança, cara. É um triângulo amoroso no qual Ele nos convidou como igreja a participar. Sabe qual é o meu e o seu papel lá fora? Revelar o relacionamento da Trindade. Sabe por quê? Porque eu e você fomos convidados a fazer parte desse relacionamento. Fique de pé, vamos orar.
Amém, gente. Cara, eu não quero ser chato, mas nesse momento aqui, podia apagar as luzes? Eu acho que é um momento muito pessoal, é um momento muito íntimo de cada um com o Espírito Santo. E fique à vontade, cara. Se você não quiser sair do seu lugar, não precisa vir. Mas eu quero fazer um convite para quem realmente quer passar a ter uma nova perspectiva de quem é o Espírito Santo. Eu acredito que, de alguma forma, o Espírito Santo tem colocado no meu coração uma fome e uma sede por esse relacionamento e essa intimidade. E eu quero apenas passar isso para vocês. Eu acredito que nossa geração é uma geração que busca a fome e busca a sede. E eu acho que não existe maneira melhor de saciar essa fome e essa sede se não for através do Espírito Santo. Então eu queria convidar quem quiser vir aqui um pouquinho na frente comigo, a gente vai orar junto. Quem quiser mais intimidade com Deus, quem quer hoje tomar um passo, uma iniciativa. Deus, eu quero te conhecer mais, cara. Eu quero conhecer você, Espírito Santo. Vem aqui, vamos orar junto. Vamos orar junto. Amém. Enquanto a galera vai cantar um louvor aqui, vai orando vocês com Deus, vai pedindo para eles esse entendimento, esse novo nível com o Espírito Santo. Vai pedindo para o Espírito Santo entrar no seu coração e começar a se revelar. Vai pedindo para Ele esse novo tempo na sua vida.